Olá! O objetivo dessa aula é começarmos a ver então algumas operações de cálculo vetorial diferencial. Essas operações elas são baseadas em um operador chamado operador nabla e elas atuam sobre campos escalares e campos vetoriais. A pergunta que fica é: mas por que precisamos estudar esse tipo de operação? Na verdade, essas operações de cálculo vetorial elas são diretamente aplicáveis ao eletromagnetismo. Então tem várias situações onde os campos elétricos e campos magnéticos se comportam de uma determinada maneira em função então dessas operações. E uma das questões que surge de início é o seguinte: a definição de padronização na matemática. Os fenômenos físicos eles obedecem certas leis, no caso o eletromagnetismo são as chamadas equações de Maxwell, que definem o comportamento de campos elétricos e magnéticos. Mas ao longo da história, então foi se definindo uma série de nomenclaturas para algumas operações. E uma dessas operações, ou um desses operadores, ele foi definido lá em 1853 por esse cara chamado Hamilton. Ele introduziu esse operador, que hoje nós chamamos de operador nabla, mas ele introduziu ele de uma maneira diferente e numa aplicação também totalmente diferente, nesse livro Lectures on Quaternions. Então, ele definiu um operador, que nesse caso é um triângulo apontando aqui para a esquerda, né? E relacionava então derivadas com relação a x, y e z. E aqui direção aqui desses vetores da base, né? No caso desses quaternions aí que ele estava estudando, né? Mas, enfim, essa nomenclatura eu acredito que seja importante definir porque é com base numa definição e um comum acordo com relação à nomenclatura que a matemática consegue ser universal, né? Esse livro, então, é bem interessante, esse livro do Florian Cajori, History of Mathematical Notations. Ele traz várias questões relacionadas à notação matemática. É um livro lá de 1929 e que também traz essa definição aqui do operador, também chamado operador hamiltoniano. Hoje nós utilizamos esse símbolo, essa letra aqui para derivada parcial, coisa que na época não existia. Esse símbolo foi apresentado posteriormente por outros autores, enfim. Então hoje nós temos aqui, ao invés dessas derivadas totais, temos esse símbolo para derivada parcial. Mas, enfim, essa é a origem do operador nabla. O que aconteceu com esse símbolo? Por que ele ficou desse outro jeito e por que ele tem esse nome? Na verdade, o símbolo foi rotacionado, né? Ele só girou 90 graus, ele foi escrito então de uma maneira parecido com um delta grego, só que virado, né? O delta é um triângulo apontando para cima, aqui esse operador é um triângulo apontando para baixo. Então, por isso ele também foi chamado lá no início de ATLAD, que é delta escrito ao contrário. Nessas tentativas de batizar o operador, surgiram vários nomes. Outro nome que é inclusive utilizado, esse sim, é o nome de Del. Então, muitas vezes vocês vão encontrar em alguns livros, principalmente em inglês, essa definição de Del. Mas, segundo aquele autor lá do livro sobre história das definições dos símbolos matemáticos, esse símbolo foi chamado pelo Oliver Heaviside em 1891 de nabla. É uma palavra grega e que significa harpa. Então, pela semelhança com a harpa antiga, foi dado esse nome a esse operador. Vejam que aqui eu considerei só o símbolo, tá? Mas eu coloquei aqui uma seta sobre esse símbolo. O símbolo por si só já representa plenamente, já tem significado próprio. Por que eu coloco a seta? Para ficar mais claro que ele tem característica de vetor. E também porque na notação escrita à mão, nós não conseguimos escrever em negrito, enfim, então nós precisamos definir uma nomenclatura padrão para vetores. E essa nomenclatura que eu utilizo, então a seta sobre
o nabla. Tá? Então, não tem problema em não utilizar a seta. Eu costumo utilizar porque depois fica mais fácil entender como ele atua sobre vetores e escalares de uma maneira mais simples. Mas ele é um operador diferencial, então ele não tem significado nenhum sozinho, mas ele é um operador que atua sobre campos escalares e vetoriais e que tem característica de vetor. Então, por isso, ele tem esses vetores unitários indicando direção. Em coordenadas cartesianas, então, é praticamente aquele mesmo símbolo utilizado lá no livro do Hamilton. Né? É a derivada parcial com relação a x na direção do vetor unitário a x, nesse caso, né? Mais derivada parcial com relação a y na direção do vetor unitário y, mais derivada parcial com relação a z na direção do vetor unitário z. Então, ele sozinho não tem significado, mas atuando sobre campos escalares e vetoriais, sim. Se o campo for descrito em coordenadas cartesianas, utilizamos essa expressão. Se o campo for descrito em coordenadas cilíndricas, nós precisamos dessa outra definição aqui, que pode ser obtida a partir da primeira. Basta fazer aquelas transformações de variáveis de um sistema de coordenadas para outro. Vocês também conseguem chegar nas deduções do operador nabla para coordenadas cilíndricas e esféricas. Mais uma vez, vocês não precisam decorar essas expressões são sempre disponibilizadas, né? Eu não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês aprendam a utilizá-las da maneira correta. Tá? Então, o operador nabla em coordenadas cilíndricas está relacionado então a derivadas parciais com relação a ρ, φ e z na direção desses três vetores. Tenham cuidado porque algumas vezes surgem termos multiplicativos. Nesse caso tem 1 sobre ρ, um pré-multiplicando, então esse termo não participa da derivada, ele pré-multiplica. E aqui também tem dois termos pré-multiplicando os componentes a θ e a φ. Então aqui 1 sobre r e 1 sobre r seno θ. Aí as derivadas parciais. Então esse é o operador nabla descrito nos três sistemas de coordenadas que nós vamos utilizar em eletromagnetismo, os três sistemas mais comuns. Para que serve o operador nabla? Ele é útil na definição de algumas operações, nessas operações que nós vamos ver agora. Definição do que é gradiente de um campo escalar. Então, pela nomenclatura, já fica claro o resultado. Por exemplo, se o campo é escalar e ele tem o nome de V, quando nós aplicamos o operador nabla ao campo V, é como se estivéssemos fazendo a propriedade distributiva aqui. Então, é a derivada parcial de V com relação a x, y e z, apontando nas direções a x, a y e a z. A definição de divergente de um campo vetorial, a definição de divergente utiliza esse ponto. Então, esse ponto lembra a definição do produto escalar. Não tem nada a ver com o produto escalar, mas lembra matematicamente e é assim que funciona também o cálculo do divergente. O rotacional de um campo vetorial, aqui também uma notação parecida com a notação do produto vetorial. Então, se no divergente nós temos um produto escalar, ou uma espécie de produto escalar, entre aspas, né? O resultado vai ser um escalar também. Nesse caso, o rotacional tem como resultado um campo vetorial. E por fim, então, a definição do que é laplaciano de um campo escalar é relacionado então a derivadas segundas com relação a x, y e z em coordenadas cartesianas desse campo vetorial V. Nós vamos ver cada uma dessas operações, como elas atuam, como elas funcionam e também interpretação física, porque essa interpretação física vai ser muito útil para entendermos por que o campo elétrico e o campo magnético são da maneira que são. Tá? Então, vocês precisam entender essas operações, o significado físico e as expressões vocês utilizam depois sempre recorrendo a formulários para cálculo sem maiores dificuldades.